Então, boa noite para todas. Josinha chegou agora. Vai chegando mais gente, mas a gente vai começando, tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria dar as boas-vindas para todas, dizer que a gente do SOS Corpo fica muito feliz de ver também o interesse de conversar, de refletir sobre o feminismo e o feminismo como movimento social. Ontem a gente fez uma discussão sobre organização no feminismo. Então, a gente discutiu o feminismo como movimento social, as diferentes formas de se falar de movimento social, as diferentes concepções que existem. Trabalhamos assim um conceito de movimentos sociais que possibilita ser utilizado tanto para ciclos de protesto como para articulações e organizações que constroem esses ciclos. Discutimos sobre a permanência, o sentido de pertencimento que as pessoas têm no movimento, a identidade coletiva e como é que o que é que gera essa permanência e o que é que dificulta. Conversamos sobre organizações e quais são as necessidades das organizações para que elas possam se manter no tempo, construindo o movimento. Conversamos sobre articulações, articulações entre movimentos feministas e articulações com movimentos mistos quanto ao sexo. Depois conversamos sobre princípios orientadores de processos organizativos feministas. Falamos sobre autonomia, horizontalidade, criticidade, cuidado e discutimos problemas e desafios organizativos. Foi uma exposição que eu fiz, a metodologia foi essa, e depois comentários. E comentários, perguntas, contribuições no debate. Hoje nós vamos seguir essa mesma metodologia. É uma metodologia simples e até um pouco... que não é muito comum, assim, a gente trabalha com várias metodologias mais participativas, mas para fazer o curso em 2 horas, e possibilitar a gente repassar as fontes e veredas que a gente trilha, a gente achou que era importante ter essa metodologia mesmo, né? Então, nós vamos começar, eu vou pedir a todas que mantenham o seu microfone fechado, e pode até ser a sua câmera também, com exceção de uma de nós, que é uma companheira aqui do Fórum de Mulheres de Pernambuco, uma companheira muito querida de todas nós, que é Cléia, de Cléia. Cléia vai começar o nosso momento de hoje trazendo um pouco da sua música para a gente poder viver esse momento com um pouco mais de emoção. Então, com vocês, Cléia Santos. Nossa Senhora, que responsabilidade, né? Primeiro, quero falar que ontem eu comecei a música, mas aí, como a gente está no mês de julho, né? Nessa luta, né? Mesmo longe, a gente está fazendo a mesma luta, né? Lutando por empoderamento, por autonomia, né? Por esse contexto que está aí. Então, eu me lembrei de Rosalva, né? Rosalva, ela diz que é separada pelo rio, né? Mas ao mesmo tempo a gente está junta, e é essa que vai para a gente agora. Ai, linda. Separadas pelo rio, unidas pelo grande mar, um mar de luta, um mar de pauta, um mar de querer, distintas pela cor, igualada pelo amor, o amor da luta, o amor da causa, o amor e a dor. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a busca às vezes dói. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a luta constrói.
separadas pelo rio, unidas pelo sol sonhar, a liberdade, a igualdade, o mesmo amar. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a busca às vezes dói. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a luta constrói. E que construa esse caminhar desse curso maravilhoso que estamos juntas. Axé para todas nós. Axé, querida! Essa música é a coisa mais linda. Muito linda. Obrigada. Toda vez que eu escuto essa música, eu me emociono. Eu lembro a gente, Cleia, no aeroporto de Belém, Sim. voltando do encontro de Rosalva, Sim. que é a autora dessa música. Exatamente. Gente, é uma companheira do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu. Uhum. E é muito... Ela é uma pessoa bastante jovem, né, Cleia? Isso. E ela compôs essa música num encontro... Isso. Que nós estávamos. Tinha várias organizações mulheres de mulheres, negras. Muitos movimentos, e foi muito lindo isso. Né? Foi lindo. Muito lindo. Aí Cleia se apaixonou completamente, gravou no gravador a Rosalva cantando, e aí no aeroporto... Ela cantando para mim. Ela ficava botando e ensaiando. Muito lindo, muito lindo. Ai. Maravilha. Obrigada, Cleia. Obrigada. Nada, então, obrigada a vocês. Tamo junto. Com isso, gente, a gente inicia o nosso curso de hoje, né? O momento de hoje a gente vai conversar sobre as lutas, né? Porque, como a gente viu ontem, a gente tratou de um conceito de movimento social, entendendo o feminismo como movimento social, é disso que nós estamos tratando, e a gente tratou da questão organizativa, né? Como garantir sua permanência. O movimento não é só manifestação, não é só um ciclo de protesto, não é só uma reivindicação. O movimento é também construído com suas organizações. Então, a gente ontem falou disso. Hoje, nós vamos conversar sobre lutas. Então, eu vou usar aqui uns 25 a 30 minutos, não vou mais prometer que é 20, para fazer uma abordagem inicial. E aí, na sequência, a gente faz aquele mesmo coisa de ontem, né? Então, já vão pensando que vocês gostariam de comentar também, então. Tá bom? Então, vamos lá. Uma primeira coisa que eu gostaria de conversar é sobre o que são realmente lutas. Não é quais são as lutas. Se eu perguntar no movimento feminista, qualquer um deles, quais são as lutas, todo mundo vai falar. Direito ao trabalho igual, salário igual para trabalho igual, legalização do aborto, enfrentamento à violência, a luta pela participação política, a luta por moradia. Todo mundo vai saber quais são as lutas. Mas o que é uma luta? Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar. Eu estou tentando diferenciar uma luta que a gente adere, uma causa que a gente apoia, de um processo de luta que a gente constrói. Isso é uma coisa um pouco difícil para quem não tem experiência de lutas, mas para quem está em movimento e tem experiência de lutas, isso não é muito difícil, porque eu estou querendo pensar processo de luta com o sentido de que é um processo, ou seja, tem uma sistematicidade no tempo, né, no qual pessoas e organizações atuam coletivamente e elas atuam em torno de um problema que, em geral, é visto como sendo um problema particular, de uma pessoa ou de um grupo, para que esse problema se transforme em problema público, ou seja, ele seja reconhecido publicamente como uma situação injusta e como um problema que deve ser enfrentado pelo Estado ou pela sociedade. Então, pensar, por exemplo,
como a gente faz a luta do enfrentamento à violência contra as mulheres. Já teve um tempo na vida do mundo em que essa luta não existia, que a violência era naturalizada, era vista como sendo um problema da família ou daquele casal, né? O movimento feminista fez com que essa questão, que era vista como privada, se tornasse um problema público. Fez com que a sociedade passasse, majoritária, mas não todo mundo, a não aceitar a violência. E com que o Estado tivesse que assumir a violência como um problema que precisa políticas de Estado para enfrentar. É satisfatório? Obviamente que não, né? Mas eu estou dando um exemplo. Esses processos, eles podem ter, esses processos de luta, momentos mais fortes e menos fortes, em termos de mobilização, de visibilidade. A ampliação da força de quem está lutando, do movimento que está lutando por uma causa, ela tanto pode se dar pela capacidade de argumentação sobre o problema, sobre a sua causa, que busca convencer mais gente na sociedade, como também pela capacidade de articulação com outros movimentos e até com outras causas, para que essa questão faça sentido para mais gente. Mas essa força também é aumentada pela capacidade de mobilização e de manifestação pública e confrontativa com seus oponentes. Porque se existe um problema social, existe por trás deles sujeitos que fazem esse problema acontecer. Então, se você vai, como um movimento social, enfrentar um problema, você tem oponentes. Tem gente que quer que esse problema permaneça, né? Então, isso é uma coisa importante, esse caráter confrontativo das lutas. E aí eu queria trazer 2 exemplos para a gente refletir. Ontem a gente falava que movimento tanto é ciclo de protestos como as organizações que constroem esse ciclo de protesto. Quando a gente pensa, eu queria trazer ciclo, ambos do movimento feminista, que eu não vou falar dos outros assim, né? Para a gente pensar uma diferença. E essa diferença, tem um autor de teoria do movimento social, Sidney Tarrow, que ele trabalha com essa ideia de protestos contidos. Eu acho que dá para exemplificar um protesto muito importante para a gente, porém que é um protesto contido. Que é um processo, é uma construção que vai desde o sindicato lá no município até o dia da grande manifestação em Brasília. Tinha sempre uma pauta de reivindicação, no último ano não teve, porque era um momento de protesto contra o governo Bolsonaro, não era de negociação com o governo, então. Mas é um protesto contido, assim, organizado e contido. A última foi menos contida, porque era uma coisa de oposição, de confronto com o governo Bolsonaro. Mas as anteriores era de negociação contida, porque havia por parte do governo um acordo de que essa marcha podia existir, de que tinha que negociar. Eu vou fazer uma diferença entre isso e um ciclo de protesto como a chamada Primavera Feminista, de 2015, que ela eclode a partir de manifestações, as primeiras puxadas pela internet, por pessoas de algumas, principalmente no Rio de Janeiro, puxada por pessoas que eram de movimento, mas pela internet, e depois ela se consolida no país todo, porque as organizações dos movimentos sociais feministas resolveram fazer acontecer. E aí aconteceu no país todo protestos que eram contra o PL 5069 e, né, do aborto, todo mundo acho que lembra, e pelo Fora Cunha, querendo derrubar o presidente da Câmara na época, né? Bom, tem uma diferença, apesar desse ciclo de protesto ter também uma reivindicação, mas ele não tem um processo preparatório e ele não tinha uma contenção pré-estabelecida. Então, é um tipo de protesto que ele é mais
tem uma fluidez maior, mas, por outro lado, ele tem também um caráter confrontativo maior. Eu queria deixar isso para a nossa reflexão. E a outra coisa que eu queria deixar para a nossa reflexão, pensando em lutas, são o que alguns autores chamam repertórios de atuação, que a gente normalmente chama forma da luta, que é formas e métodos que nós escolhemos no momento que estamos numa luta. Em alguns movimentos, isso se liga com uma perspectiva estética, com uma estética própria. Uma estética que busca passar uma mensagem, que é a mensagem ligada ao projeto daquele movimento. Por exemplo, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, ele tem uma estética que vamos dizer assim, é a cara do MST. Todo mundo de camiseta, bonés vermelhos, bandeiras do MST, em geral em filas. Isso é uma forma que passa uma ideia de movimento organizado, passa uma ideia de força militar, passa uma ideia de... O vermelho dá uma ideia de luta muito forte, porque o vermelho é a cor da esquerda. Então, é uma característica de uma escolha de método, de forma de atuação, ligada também a uma estética. No feminismo, a gente tem buscado ter formas mais horizontais, formas mais ligadas a corpos, da forma de manifestação, da expressão. Dificilmente a gente está fardada, todo mundo com a mesma camiseta, A gente tem buscado também formas artivistas, ligando expressões artísticas à manifestação, tem buscado ações diretas. Então, esses repertórios que se usa não necessariamente são criações do momento. Às vezes a gente está bebendo em fontes, coisas que já foram feitas antes e que podem ser retomadas nesse momento. Então, eu acho que é super importante a gente pensar no que são as lutas como processos que, em dado momento, a gente adota determinados repertórios, formas de fazer a luta, mas que ela nunca é só o momento da manifestação, Porque a gente usa a luta de formas muito... A gente diz assim, uma luta dá um banho nesse menino, A gente usa a luta assim, não, eu sou da luta pela legalização do aborto, mas não faço nada sobre isso, mas porque eu apoio mesmo, eu realmente não faço nada, entendeu? Então, luta que a gente está falando é um processo coletivo de pressão sobre o Estado ou sobre a sociedade que aumenta a força do movimento, é um processo de acumulação sistemática que tem oponentes, tem quem é contra aquilo que você está enfrentando. Então, acho que isso é muito importante. E aí eu queria só dizer, para fazer o diálogo com a questão de ontem, que era sobre como é que a gente luta para enfrentar o sistema. Porque tudo que a gente faz, às vezes, não parece que a gente está enfrentando realmente o sistema. Então, eu vou retomar isso aqui com 3 reflexões. Uma primeira é, realmente, o feminismo que a gente defende, que é o feminismo de transformação, o feminismo antissistêmico, ele luta contra o sistema patriarcal, racista, capitalista. É o chamado 3 em 1. As mais velhas vão se lembrar daquele sistema de som gradiente que tinha toca-fita, toca-disco e rádio. É o 3 em 1. Pronto. Aquilo ali é o sistema. Quando eu falar o sistema, entendam capitalismo, racismo e patriarcado, certo? Porque é bem complexo a gente pensar isso, mas, do nosso entendimento, não existe separação. A separação é para efeito didático. Na vida cotidiana da gente, o sistema impera de forma imbricada, E ele tem estruturas que sustentam esse sistema. Ontem tinha uma discussão se o sistema era uma estrutura. O que é uma estrutura? Tem uma forma de pensar estrutura que é eu acho um pouco ruim. É como se estrutura fosse as colunas de uma casa. Eu acho que estrutura é como uma foto, um instantâneo, um print da tela do computador. A gente captura o momento do processo histórico para poder explicar
o processo histórico. As estruturas são acumulações que geram formas densas, geram regras de funcionamento, né, da sociedade num processo histórico. Então, acho que isso é muito importante, porque se a gente pensar que é algo imutável, a gente não se move contra, né? Então, a estrutura ela é algo que ela é um processo histórico, então a gente captura o momento dele para explicar, mas ela é possível de transformação. Então, a gente tem discutido no SOS que a nossa luta feminista contra o sistema patriarcal, racista e capitalista, ela tem que ser uma luta contra as suas estruturas. E aí a gente tem trabalhado com 4 estruturas que são muito fortes, difíceis de mudar, mas não impossíveis. A gente trabalha, eu vou passar rapidamente, isso daria um outro curso, mas não é do que nós estamos falando, mas é preciso para entender no momento seguinte. Uma estrutura é a divisão do trabalho, né? Divisão do trabalho, a gente está entendendo como divisão internacional, como divisão social, formas classes, como divisão racial e como divisão sexual do trabalho. O elemento-chave da divisão do trabalho é a exploração, né? As formas que o sistema se mantém com a acumulação de riquezas, porque explora quem produz a riqueza. Quem produz a riqueza não fica com ela, ela é acumulada pelos proprietários. Então essa divisão do trabalho é muito importante para a gente pensar o sistema. O controle sobre o corpo também. É o controle sobre o corpo que fala de como a sexualidade e a reprodução é controlada. Como o sistema é capaz de designar o que é uma mulher e para que ela serve. Então, o controle sobre o corpo a gente está falando de dominação e exploração do corpo e dos produtos do corpo. Inclusive, está falando da tentativa de dominação da alma, ou seja, da subjetividade subjugada que esse sistema produz, que faz com que muitas mulheres aceitem o lugar que é estabelecido para nós mulheres. Assim como faz também com que muitas pessoas negras aceitem, né? Aceitem no sentido de não pegam revolta, porque o sistema ele engendra mecanismos para isso, né? Se não fosse assim, a gente já tinha feito a revolução. Um outro elemento é o controle sobre a atuação política. O sistema ele precisa de que quem é explorado e dominado não seja reconhecido como sujeito político. Então, a auto-organização dos explorados e dominados ela é inadequada. Aí o sistema faz vários mecanismos para interditar a participação política, a atuação política. Esses mecanismos é que também contêm a nossa revolução, né? Porque, senão, se a gente se organiza, se a gente participa, se a gente atua, a gente tem mais força para destruir o sistema. E uma quarta estrutura, tem até umas divergências entre nós no SOS sobre se isso é uma estrutura, mas eu acho que então vou logo dizer aqui, que é a violência. A violência é o uso da força para garantir a dominação. Quer dizer, nós mulheres, mesmo aquelas que nunca sofreram uma violência física forte, elas sabem que a possibilidade de sofrer existe. Então, nós temos medo, porque a gente sabe que o grupo social homens controla as mulheres a partir da violência. Por que eu acho que isso é uma estrutura? Porque eu acho que nenhum sistema ele seria um sistema de exploração e dominação só pelo convencimento dos dominados. Ele precisa também da coerção, né? Então, nós mulheres, nós somos coagidas através da violência. Nós não somos só convencidas através do ideal de feminilidade. Então, nós somos também coagidas. Então, isso é importante para discutir aquela pergunta que Bruna trouxe ontem, que era, bom, mas nossas lutas são antissistêmicas? A gente parte da ideia de que nossas lutas para enfrentar qualquer uma dessas estruturas, ela pode ter um caráter antissistêmico. Não significa que a gente está fazendo uma revolução feminista e vamos quebrar o sistema todo. Mas a gente está
lutando e acumulando forças nesse processo de transformação. Que aí eu vou chegar lá, então, daquela ideia da qual é a estratégia geral, né? Antes disso, um segundo elemento que eu queria trazer, depois desse de contra o que o feminismo luta contra esse sistema, é a ideia de, então, o que é uma luta feminista? Porque as lutas dos movimentos sociais que são contra o sistema são lutas feministas? Parece que não, né? Então, eu tenho duas respostas para isso, uma resposta simples e uma resposta complexa. A resposta simples é a seguinte: uma luta feminista é a capacidade que os movimentos sociais adquiriram de falar e reivindicar e propor a partir da análise da situação das mulheres. Então, também tem movimentos mistos que fazem análises, proposições a partir da situação das mulheres. Vou dar um exemplo. O movimento sindical bancário. O movimento sindical bancário é um movimento misto quanto ao sexo, também misto quanto à raça, e tem tido várias conquistas ao longo do tempo que existe enquanto movimento combativo, tem tido várias conquistas porque tem lutado pelos direitos das mulheres bancárias. Então, conquistas ligadas à situação das mulheres, né? É uma luta feminista? Sim, mas é uma luta feminista no sentido simples. O conceito de luta feminista que eu trabalho tem também uma resposta complexa para isso, que é a luta feminista está na capacidade construída por um movimento, na maioria das vezes, pelos movimentos de mulheres, de desenvolver processos de luta que contribuam com a desnaturalização do lugar instituído socialmente para as mulheres. Então, lutas que desconstruam os ideais de feminilidade hegemônicos, lutas que coloquem em xeque a divisão sexual do trabalho, lutas que ampliem o espaço de poder para as mulheres, luta que descolonialize os corpos, os modos de vida, lutas que ofereçam resistência cotidiana à violência, que busquem construir uma nova subjetividade, uma nova visão de mundo baseado na autonomia, na liberdade e tal. Então, várias lutas podem ter essa característica. Mas se a luta é um processo, não adianta só a gente aderir à causa. A gente precisa, enquanto movimento, aderir. Mas a gente saber que aderir às causas não é a mesma coisa que construir um processo de luta. Lutar contra o sistema exige realmente uma grande estratégia. E a gente precisa saber assim, como é que a gente está acumulando forças e conquistando direitos para colocar nós, mulheres, em um outro patamar, um patamar superior de luta, para que a gente possa, então, ter lutas mais fortes. Quer dizer, direitos é uma forma, do nosso ponto de vista direitos é um caminho, conquistar direitos faz com que a gente tenha condições de avançar em novos direitos. Então, lutar por direitos é uma coisa central dentro dessa grande estratégia, mas não é a única, né? A gente precisa avançar muito na construção do que é essa grande estratégia, mas saber também que ela se desdobra em estratégias médias, quando nós lutamos contra algumas dessas estruturas do sistema. Eu vou dar um exemplo. Uma luta de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu gosto desse exemplo de violência. Eu até acho que eu vou entrar para essa área de violência, sabe? Porque eu tenho falado tanto disso. Eu gosto desse exemplo porque todos os movimentos feministas e as mulheres organizadas, mulheres feministas organizadas em movimentos sociais mistos, todas lutam pelo enfrentamento à violência. Então, é uma luta que, assim, consegue agregar todo mundo. Talvez fosse, assim, o ponto principal do movimento feminista em termos de unidade. Então, essa é uma luta, todo mundo faz agora. Qual é a reivindicação dentro dessa luta que nós vamos ter em um dado contexto? Como nós vamos construir esse processo de luta visando conquistas? Vou dar um exemplo. Uma luta local. O movimento ibiapabano de mulheres, na Serra da Ibiapaba, passou vários anos fazendo uma luta, no Ceará, viu, gente? Para não dizer que eu falo só de Pernambuco. Fazendo uma luta que, dentro desse guarda-chuva, enfrentamento à violência contra as mulheres, que envolvia ter uma delegacia da mulher.
lá na região da Ibiapaba. Então, teve abaixo-assinado, teve manifestações, teve pressão nas câmaras de vereadores, para conquistar uma delegacia. Então, o objetivo da luta de enfrentamento à violência contra a mulher naquele território, naquele contexto, naquela temporalidade, era esse. Um outro exemplo nacional, teve um momento que todos os movimentos nacionais se organizaram, e todos os movimentos feministas, né? E também mulheres feministas de movimentos mistos, para construir e fazer aprovar a Lei Maria da Penha. Teve todo um trabalho de construção da proposta, construção da argumentação, pressão no legislativo, teve dias de mobilização nacional, teve o dia de mobilização com o Apitácio, a partir de uma experiência de Apitácio que um grupo, Cidadania Feminina, que a Regiane vai se lembrar muito, tinha essa experiência, e essa experiência foi colocada nacionalmente. A gente fez um dia de Apitácio. Ou seja, era um outro território nacional, uma confluência de alianças para construir esse processo de luta, um objetivo que era aprovar uma legislação e um processo que foi desenvolvido sistemático. Então, são diferenças dentro da mesma luta de enfrentamento à violência contra as mulheres. Quando a gente não pensa a luta como processo, a gente simplesmente vai pensando, a gente faz uma nota, a gente é dessa luta, então vamos fazer um card, mas concretamente a coisa fica difícil de caminhar, né? Bom, queria dizer mais uma coisa, que eu falei contra o que o feminismo luta, o que é uma luta, e agora eu queria falar como o feminismo luta. Eu queria conversar um pouco sobre os sentidos, formas de luta dos repertórios do feminismo. Já disse que existem diferentes sentidos da palavra luta entre nós. Então, eu estou trabalhando com o sentido de luta de movimentos sociais como lutas políticas frente ao Estado e à sociedade. Não estou trabalhando como, por exemplo, ações de solidariedade que a gente faz no movimento, dá um trabalho danado. A gente, às vezes, diz, dá uma luta fazer isso. Mas eu não estou trabalhando com esse sentido de luta. Eu estou trabalhando com o sentido de um processo sistemático de força e de pressão. Então, esse processo que faz a gente acumular força. O feminismo brasileiro tem alguns repertórios tradicionais, as formas de lutas mais tradicionais, que eu vou colocar para cá, e se vocês tiverem questões também contestem, porque eu também não sou uma pessoa tão experiente, né, no movimento feminista. Mas o movimento, principalmente na sua fase mais recente, dos anos 70 do século passado para cá, nos últimos 40, 50 anos, ele teve uma forma de luta que foi manifestações de pressão sobre o judiciário, em julgamentos de crimes, né, contra as mulheres. Ele teve também muito tempo fazendo articulação e posicionamento coletivo em espaços públicos de conferência e de conselhos, levando propostas. Isso foi repertório para conquistar direitos, né? Também teve muito tempo uma prática que se chamava no movimento advocacy, que na sociedade em geral muitas vezes se chama lobby, que era articulação, conversas, argumentação junto a parlamentares para aprovar leis. Teve também um repertório, uma forma que era abaixo-assinado, manifestação com pauta de reivindicação, antigamente muito presencial e atualmente muito virtual, isso nessas coletas de assinaturas virtuais, né, para petições e tal. Também o movimento já fez campanhas de pressão na grande mídia, um tempo atrás, se tinha um pouco mais de espaço na grande mídia, na mídia corporativa. Hoje se faz mais na mídia própria, com publicações, com cards, com lives, divulgando posição, né? E na mídia dos movimentos sociais também. O movimento faz manifestações públicas com ação direta, mas é muito menor essa coisa da ação direta, da ocupação de prédios públicos, de
caracterizar um monumento, é uma coisa mais restrita no movimento, não é tão ampla. O que a gente chama aqui de decoração das cidades, né? Fazer a colagem de lambe, as pichações, é uma coisa que o movimento, lá no início, na década de 70, fez muito. Aqui em Recife tem até uma frase clássica desse momento, né? Começo da década de 80, que era uma pichação bem instigante, que é assim, pergunta se ela goza, para discutir, né, a sexualidade, dialogando com a sociedade sobre isso, mas passou um tempão que esse repertório foi abandonado e agora ele retorna de uns anos para cá, né? O movimento também tem feito festivais e ações públicas performativas, né? São também importantes, né? Que faz uma articulação entre ativismo e expressão pública. Então, eu queria deixar algumas questões para a gente pensar sobre isso. Primeiro, que essas várias formas, elas são formas de expressão pública do feminismo, em alguns momentos, formas de pressão sobre o Estado, mas o movimento feminista brasileiro ele tem uma baixa tradição de confronto, na minha leitura, né? Vocês me corrijam se vocês acharem que eu estou errada, mas eu acho que ele tem uma baixa tradição de confronto e tem uma baixa tradição de grandes mobilizações, de mobilizações massivas fortes. Acho também que na última década cresceu a capacidade de expressão e de performance feminista em manifestações do conjunto dos movimentos sociais. O feminismo cresceu na sua capacidade de ter uma manifestação com uma estética própria nas manifestações coletivas do conjunto dos movimentos sociais. Acho que diferentes tipos de feminismo também têm diferentes escolhas de forma de atuação. Tem alguns que atuam mais colados com outros movimentos sociais mistos, e tem outros que atuam mais separados, juntos em alguns objetivos, porém atuam mais com uma performance própria. Isso coloca um debate, uma dificuldade de subordinar a expressão do feminismo, né, quando a gente perde a capacidade de ter uma forma de atuação própria nos movimentos mistos. Então, a gente também, no feminismo, tem muito uma discussão a estética, construir as manifestações a partir do princípio da horizontalidade. E isso segue sendo um desafio, tanto para o conjunto dos movimentos feministas, como um desafio quando a gente está em movimentos mais amplos, que incluem movimentos mistos, que não têm essa perspectiva de horizontalidade, né? Por fim, eu queria trazer aqui para vocês... Já estou... Eita, meu Deus! Mas é muito breve o que eu vou trazer, são 13 dicas, algumas aqui talvez já conheçam, porque a gente tem uma cartilha, um livrinho do SOS, que é o Livro Roxo, que ele tem essas dicas, na verdade eram 14, mas eu reorganizei e simplifiquei em 13. Dicas para organizar processos de luta, pensando que são sistemáticos, né? Que a gente tem que ter um objetivo de ter uma conquista, porque as pequenas conquistas, elas também mantêm os movimentos. Ontem a gente discutia como manter um movimento ao longo do tempo. As pequenas conquistas são muito importantes, porque ninguém vai ficar lutando a vida toda sem ganhar nada, minha gente. Então, não é só ser simpático, não é só... Né, a gente precisa conquistar coisas. Então, esse roteiro que eu vou colocar aqui, vocês, quem quiser, pode procurar no site do SOS, encontra organizado como 14 pontos no livro roxinho, que se chama Feminismo e Movimentos de Mulheres. Então, um primeiro ponto é a deliberação política. A gente precisa discutir e assumir que um problema deve ser enfrentado numa determinada conjuntura. Qual é esse problema pelo qual nós vamos lutar? A gente precisa, um segundo item é entender o problema. A gente precisa saber o que é, como ele se expressa, o que causa esse problema, que consequências ele traz para as mulheres trabalhadoras, para as mulheres negras, para o conjunto das pessoas. E aí a gente precisa planejar um processo de luta. Um processo de luta não
ocorre por obra e graça do Divino Espírito Santo, né? A gente precisa pensar um processo que pensar de uma forma que como é que a gente vai fazer para aumentar a nossa força de ter esse problema resolvido, né? Como é que a gente vai fazer para que o movimento se fortaleça e faça pressão sobre o Estado ou sobre a sociedade, porque nem toda luta é frente ao Estado. Eu preciso se planejar dessa forma, sabendo que um plano é algo flexível, a gente pode mudar a hora que está fazendo, mas é preciso pensar, né? Então, uma outra coisa fundamental, um ponto desse processo, é mapear e construir alianças. Alianças ajudam a mudar a nossa força, a aumentar a nossa força. E aliança não é uma coisa simples, não é fácil. Lembram que a gente falou de práticas articulatórias ontem? Então, construir práticas articulatórias com o princípio da horizontalidade, com compromisso com as decisões coletivas, para fazer alianças fortes é muito importante. Mas é importante também buscar gerar consenso mínimos, consensos naquilo que a gente, de fato, vai defender naquele problema, no enfrentamento daquele problema, e consensos também sobre as formas de luta. Porque é preciso definir coletivamente como lidar com as alianças, mas também, às vezes, tem muitas peculiaridades, né, nessas alianças que a gente precisa ter. Às vezes, com um a gente lida dessa forma, com o outro a gente lida daquela forma, mas a gente precisa saber que a aliança é compromisso. Então, como é que a gente constrói junto, não só a unidade sobre o objetivo, o problema que a gente quer enfrentar, mas sobre as formas de luta. Porque numa movimentação massiva, a forma de luta que um movimento adota, ele é de responsabilidade do conjunto, porque pode gerar consequências para o conjunto. Por exemplo, se a gente tiver num momento que tem a possibilidade de um enfrentamento com a polícia, se o movimento resolver levar bolinhas de gude e a ladeira, né? Bulldog, como é que chama aquilo? Estilingue. E na hora que tiver o confronto com a polícia, resolver atirar com aquelas bolinhas de gude, isso tem consequências para o conjunto do passeato, né? Não só para aquele movimento. Então, como é que se faz acordos também sobre essas coisas? Estou dizendo isso, né? A gente vive várias experiências desse tipo aí. Um quinto ponto, que é a ideia de que a gente, quando faz alianças, a gente precisa ter momentos coletivos para analisar o problema, para elaborar proposta de superação, para planejar ações, para construir mobilização. E a gente precisa ter no nosso movimento e também com os movimentos aliados. Porque muitas vezes também, e os movimentos feministas são donos de fazer isso, a gente passa a fazer tudo com as alianças e aí, dentro do nosso movimento, a gente não constrói o que vai levar para aquele momento que a gente se encontra com todos os movimentos aliados. E aí a gente vira burro de carga, né? Carrega todo o piano nas costas e não define internamente as nossas próprias posições. Um sexto passo sexto elemento, uma sexta dica disso que eu estou falando para vocês sobre processos de luta, é a ideia das comissões, né? Comissões, comissinhas, grupos de trabalho. Como é que a gente envolve as pessoas a partir das potencialidades que elas têm, daquilo que elas podem contribuir? Porque isso ajuda, inclusive, as pessoas a ficarem engajadas no movimento depois que termina aquele ciclo de protesto, aquele momento maior de manifestação. Se elas se engajam numa comissão e assumem tarefas a partir do que elas têm para dar, é mais fácil elas permanecerem depois. E também é mais fácil o movimento dar certo, né? Porque distribui tarefas para mais gente. Uma outra dica, a sétima, chego já lá. A sétima dica é, quando a gente tem uma luta muito grande, a gente precisa dividi-las em pedacinhos. E nós, feministas, temos uma luta muito grande. Poderia dar um exemplo da luta pela legalização do aborto, que é uma luta muito grande. Mas a gente precisa pensar em pequenas lutas, que sejam locais ou parciais. Por exemplo, quando a gente lutou contra o PL 5069, vou dar um exemplo,
a gente fez uma pequena luta e conseguiu uma pequena vitória no meio da luta enorme que a gente tem pela legalização do aborto. A mesma coisa quando a gente consegue pressionar o judiciário aqui no julgamento de um crime e consegue que a gente... né, qualquer coisa que a gente faz pequena, se ela está inserida dentro de uma luta maior, ela é importante, não só para dar visibilidade daquela luta maior, como para a gente acumular força no enfrentamento daquela luta maior, como também para fortalecer o próprio movimento que luta. Porque se você não luta, não é um movimento, você é um parado social e não um movimento social. Então, aquela pessoa, eu estou há não sei quantos anos no movimento. Se você não está organizando lutas, você está numa organização, você é um parado social, sabe? Você não é um movimento social. Um oitavo ponto dessas dicas é o problema da informação e o peso que a informação tem na articulação política. Eu acho que é muito importante a gente favorecer a circulação ampla de informações entre quem está participando do movimento. Isso contribui muito na articulação política, e também entre as diferentes comissões, porque muitas vezes, muitas divergências se dão, não que as divergências não sejam válidas, mas muitas divergências se dão por não saber o que os outros estão fazendo e nem pensando. Então, quando você está todo mundo construindo um processo de luta, é importante a gente ter muito apreço pela circulação de informações. E a nona dica, eu já comentei um pouco ela quando estava falando das alianças, é decidir as formas de luta coletivamente. E decidir que, se a gente vai fazer uma forma de luta mais radical, a gente tem que ter uma estrutura de proteção, para que companheiras não sejam presas, companheiros não apanhem, se forem presas, possam ter pessoal do jurídico lá para... Então, se você vai fazer uma forma de luta que ela não é legal, você tem que ter uma retaguarda, mas aí isso tem que ser discutido coletivamente. Não pode ser, na hora que está na rua, sem nenhuma retaguarda, alguém decide, né, faz a sua... Então, tem que ser uma coisa, quanto mais radical, mais organizado precisa ser. O 10º ponto é a questão da importância da gente explorar diversos repertórios de ação, estrategicamente. A gente pode ter, às vezes, repertórios de ação que são bem mal vistos. Por exemplo, apoios qualificados, do tipo, você ter uma movimentação e aí você tem um parlamentar de esquerda que apoia, ou um blogueiro super visto que apoia. Às vezes as pessoas não dão muito valor, mas às vezes aquilo aumenta muito a adesão na sociedade para aquela causa. Então, a gente tem que ver o que é estratégico, né? É o apoio qualificado? É uma ação de comunicação muito forte, uma ação difusora forte? É uma pressão sobre o executivo com acampamento na frente do Palácio do Governo? É a ocupação da Casa da Mulher Brasileira, como fizeram as companheiras lá do Fórum Cearense de Mulheres, né, da MB do Ceará? É uma articulação sob pressão sobre o Legislativo? É uma ocupação de escola, como as jovens de 2012 nos indicaram como caminho? É uma passeata? Qual é a forma que eu vou fazer para pressionar? Bom, em tempos de vida virtual, é fazer cards que são com capacidade de viralizar. Como é que a gente faz para viralizar um card? É fazer uma live com debate? É fazer uma projeção nos muros? Como é que eu faço para acumular força? Então, escolher o que fazer dentro de um processo sistemático de pressão e de acumulação de força é muito importante, mas precisa ser planejado. A dica número 11 diz respeito à nossa perspectiva feminista mais profunda. É não abandonar quem esmurecer no meio do processo, porque muitas esmurecem no meio de um processo de luta. Então, manter a circulação de informações, manter a mobilização direcionada aos diferentes tipos de participante. Tem gente que se engaja muito e pega a coisa mesmo, né? Segura. Tem outras que não, que vão de vez em quando, assumem uma coisa, não assumem outra, mas são importantes, porque isso aumenta a nossa força de pressão e também, às vezes, quem não é muito engajado é num momento de luta que
que se engaja mais. A dica número 12 é uma coisa fundamental, que a gente, no movimento feminista, eu acho, na minha leitura, perde com frequência, que é manter a visão de movimentação social como um processo sistemático. O que significa? Fazer uma diferença entre momentos organizativos, onde a gente tem reuniões, encontros, preparação, pintar a faixa, né, fazer o panfleto, com momentos de pique, manifestações, passeatas, ação direta, e momentos nos quais nem estamos preparando e nem estamos nos mobilizando. A mobilização, às vezes, se esvai. Mas, nesse momento, restam algumas pessoas que avaliam, que refletem, que sistematizam, que seguem mantendo o movimento vivo. O movimento tem momentos de grande visibilidade, como a gente viu ontem, e momentos de imersão, de latência. Como é que a gente pensa tudo isso como um processo de construção do movimento? E, por fim, fechar com isso mesmo. Em alguns momentos de um processo de luta, é necessário concentrar esforços em refletir sobre o caminho percorrido, sistematizar o processo, aprofundar o conhecimento sobre o problema, analisar política e, teoricamente, o movimento que a gente está construindo, para a gente poder aprender com a nossa própria experiência e alimentar com isso a construção do feminismo. A gente faz muita coisa e a gente precisa aprender com isso.